Ô, sexta-feira gostosa, a gente está aqui recebendo o escritor Jorge Reis, Entre o Coração e a Razão. O Jorge está dando umas orientações, porque ele é escritor, mas é que eu brinquei com ele na hora do intervalo. A gente acaba se baseando em vocês, né? A gente lê e algumas informações acabam fazendo tão bem pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai atender você de casa e você que está participando, além do livro Entre o Coração e a Razão do Jorge, você pode faturar aqui, ó. Presentaço da Band Vale FM, o Glauco tá mandando direto pra gente. Beijo, Glaucão querido. Esse CD novinho em folha, da Sandy, fantástico, o DVD. E o CD, tem 2 CDs do John Keep, fantástico também, autografado. Esse DVD da Sandy é um manuscrito, olha que legal. Ela tá linda aqui na capa, ela tá linda. Isso daqui ainda não tem em muitas lojas não, viu? Pode ser seu. Bom, vamos ver quem está ao vivo, Jorge, para falar com a gente? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É Lívia Melo. Lívia Melo, você está falando de que cidade? Lívia Melo. Sim, você está falando de onde? Como vai, Solange? Aqui é Lívia Melo, da antiga Audácia. Tudo bem, e você? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Então tá. Eu queria eu sou muito amiga do Jorge há anos, só que eu gostaria que ele falasse mais do livro. Sim, enfim, a gente... do livro, não perguntas. E também que ele comentasse também do coral, que ele é um dos dirigentes, falasse mais da nossa doutrina. Ok, a gente vai fazer isso sim, a gente já está programando todas as dicas da palestra, do livro, para o último bloco do programa, porque assim as pessoas têm tempo de anotar a palestra, o horário, contatos, a gente vai falar assim, viu? Um grande beijo para você. É que as pessoas querem resolver os problemas delas, né? Elas querem resolver entre o coração e a razão. Jorge, na sua opinião, se a pessoa... vamos falar de relacionamento. Se uma das partes se sentir pressionada, né, ela passa a agir com a razão e deixa o coração, o sentimento de lado? Isso acontece demais? Acontece muito, nós vemos isso aí no dia a dia, né? Acontece muito isso. A pressão faz com que existam discórdias, existem intrigas, existem brigas, existem consequências aí drásticas quando as pessoas se sentem pressionadas. A conversa, a análise, o bate-papo, né, tem que estar sempre em pauta, porque até que exista um rompimento de uma relação, não existe relação que seja de um lado só. Uma relação sempre tem que ter os dois lados, e os dois lados têm que estar comungando os mesmos pensamentos, tem que estar comungando, não que concordem tudo com as mesmas coisas, né? Nem deve, né? Exatamente, mas só que quando... existe pressão, por exemplo, pode ser até que essa pergunta que você tenha feito, pode ser um caso de uma separação onde um quer e outro não quer. Não tem jeito, né? Tem que se você forçar, exatamente, se forçar a barra, pode existir um monte de intrigas, quer dizer, a razão seria o quê? Seria uma separação mesmo. Mas o coração dos dois acontece isso. Nós, nas nossas casas espíritas, né, que eu sou espírita, nós recebemos muitas pessoas para atendimento fraterno e acontece muito isso, da pessoa chegar e falar conosco: quero me separar do meu marido, eu vou me separar do meu marido. O que é que você acha? Nós não podemos achar nada. Eu não acho nada. Né? Mas a gente leva a pessoa a refletir e já aconteceu casos assim de pessoas chegar assim para mim e hoje os dois frequentam a casa, os dois. Quer dizer, ela estava dando atenção suficiente para ele para poder não precisar romper essa situação. Então, quando a gente pede para as pessoas refletirem, elas conseguem chegar num denominador comum e muitas vezes tem harmonia que estava escondida de alguma maneira. É a tal da comunicação, né? É a tal da comunicação. Bom, tem mais uma ligação. Boa tarde, quem fala com a gente? Alô? Alô? Linda, eu vou pedir para você, antes de falar com a gente, diminuir totalmente o volume da sua TV. Você vai escutar a gente pelo telefone de uma forma muito mais clara, pode ser? Aí, ó, tá bom assim? Abaixa tudo, porque eu estou me escutando aí. Quando a gente está se escutando aí, dá o que a gente chama aqui de microfonia. Fica aqui no estúdio, aí a gente não consegue te ouvir. Agora, beleza. Você está ouvindo a gente? Estou. Então tá. Quem está falando? É a Carmen. Tudo bem, querida? Você está falando de que cidade? Eu estou falando de São José dos Campos. Pode fazer a sua pergunta para o Jorge, Carmen. Eu gostaria de saber, que assim, como se diz... Quando uma pessoa é casada há 27 anos e o marido não procura mais. Sim. Ele chega cansado, diz que está cansado do serviço. Eu também não dou braço a torcer, também não procuro.
E toda vez que eu chego de serviço, de ver como foi seu dia, né? Tá tudo bem? Não, veio com 4 pedras na mão. Esse caso aqui tem outra pessoa. Não fica chorando, não fica chorando, porque a gente sempre nessas horas tende a pensar o pior. E muitas vezes a única coisa que precisa é o que o Jorge acabou de falar. Fica um com cara feia, o outro fala, também vou fazer cara feia. Fica um jogo, né, Jorge? Esse jogo não dá certo. De jeito nenhum. Tem um amigo meu que ele brigava, ele falava que ele fazia questão de deixar a luz acesa para poder, quando a esposa dele passasse, ele mandar ela apagar. Aí ela falava, não, eu não vou apagar, que foi você que acendeu. Ele falava, não, você tem que apagar. E a briga começava por aí. Aí semanas e semanas assim. Para nossa amiga que está passando por dificuldades, eu acho também que ela tem que pensar dessa maneira. Ela pensar assim, ela já falou que ela não dá o braço a torcer. Por que não dá o braço a torcer? Por que não seja a primeira a estender a mão e perguntar o que está acontecendo? Isso é um relacionamento de 20 anos. 20 anos é um relacionamento importante nas nossas vidas. Todas as pessoas passam por crises. Claro. Todos os casamentos têm crises. Pode ser que você esteja passando por uma crise e ele também. Uma dificuldade que com conversa a gente consegue resolver. O que está acontecendo com você? Talvez ele esteja querendo isso também, exatamente, né? De repente, não que você procure, né, sexualmente falando, mas que tenha aquele carinho na voz, aquele olhar mais carinhoso, muda o seu jeito de ser. Né? Você mudando a energia que você emite para o seu marido, quem sabe? Essa questão de energia tem muito a ver, não tem? Muito a ver. Muito a ver. É a mesma coisa. A pessoa, você fala bom dia para uma pessoa no elevador, ela fala bom dia. Solange, não é? Assim, desde Jesus falou que pensamento se materializa. O pensamento nosso, de alguma maneira, ele leva para as pessoas aquela informação. E você já cria uma barreira nisso. Quantas noites e noites nós perdemos nas nossas vidas brigando com alguém? É. Né? A gente fica em claro brigando, porque no outro dia, se a gente encontrar com aquela pessoa, se ela fala isso, eu vou agir dessa maneira. O que nós temos que fazer é sempre procurar o bem, é sempre pensar no positivo, é sempre ter energias positivas com a gente, que aí você consegue emanar também essa energia. Quando Jesus falava que o pensamento é importante, era isso, que nós estamos formando essa energia para poder realizar as coisas. E a fé faz parte do pensamento e o pensamento da fé. Minha linda, você vai levar esse livro de presente, tá? Você que está passando por essa situação, porque tem uma citação aqui do Jorge, rapidinho, Elaine, na página 123, eu abri, olha que coincidência, parece que é para você. O que está se passando, ou o que se passa comigo durante toda a vida? Quais são os meus sentimentos em relação à vida? O que está me deixando triste, perturbado, irritado? Quais são os defeitos que existem dentro de mim que não consigo identificar? Então esse livro vai ser seu, tá? São momentos de reflexão aqui, temas para reflexão. Quem sabe isso ajuda também você a retomar o seu relacionamento. Mas ligue Band, Ilan? É isso? Meu amigo bicho, a gente vai dar só uma paradinha para o Jorge tomar uma aguinha, dar uma relaxada. Eu adoro essa sexta-feira, adoro quando tem dicas do meu amigo bicho. E hoje a gente vai saber com o Dr. Marcos Massal, que é o veterinário do Polipet, tudo sobre castração. Meu amigo bicho, vamos conferir. Olá, hoje a pergunta vem de São José dos Campos, que é da Fernanda. A Fernanda pergunta, por que devo castrar o meu animalzinho? Então, Fernanda, a castração é um procedimento cirúrgico que traz muitos benefícios. No caso da fêmea, o cachorrinho fêmea, quando ele é castrado cedo, logo perto do primeiro cio, evita-se alguns problemas, como infecção de útero, e previne formação de tumores de mama quando essa cachorrinha for mais idosa. Então é uma coisa assim que vai trazer benefícios futuros. Além disso, ele evita aqueles sintomas de cio, de sangramento, de sujar o ambiente, né? Que com a castração esse problema já não tem mais. No caso de cãezinhos machos, quando se castra, evita-se ou diminui aquele problema de urinar, né? O cachorrinho levanta as perninhas e faz xixi na geladeira, no sofá. Quando se castra, normalmente a gente tira essa parte hormonal e ele diminui esse hábito de demarcar território. Então, alguns benefícios a gente tem com a castração, por isso que a gente recomenda em alguns... A gente está comentando, o que aconteceu? Acabou o meu bichinho aqui. Bom, fica aí a dica do meu amigo bicho, a gente tenta repetir que nós estamos com um probleminha, tem um urubu no nosso exibidor, então cortou o quadro no meio do caminho aí, mas da mesma forma um grande abraço aí para o Dr. Marcos Massal e toda a equipe do Polipet. A gente vai fazer uma paradinha para ver se o urubu sai da nossa linha, fica aí que a gente vai atender você com o Jorge. Beijo.
Quero mandar um beijo para todos os amigos e pessoas que estão na televisão assistindo essa mensagem.